Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos concede de podermos estar aqui, reunidos mais uma vez, neste santo lugar. Para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus, na beleza de sua santidade. E para nós é um prazer, uma satisfação muito grande rever nosso amigo, companheiro de ministério, pastor Wendel, e rever esta igreja que está sob seus cuidados pastorais. E hoje poder trazer-lhes a ministração da palavra de Deus também constitui-se para mim motivo de muita alegria, de satisfação, mas também sinto o peso da responsabilidade de poder estar aqui para fazer isso. Então eu quero, sem perca de tempo, fazer uso da palavra de Deus no texto que se encontra no segundo livro da Bíblia. Qual o segundo livro da Bíblia? Capítulo de número 33 e o verso de número 15. Livro do Êxodo, capítulo 33, verso 15. Vamos ler todos juntos? Quem tem Bíblia, quem trouxe Bíblia e quem está com ela aberta aí no texto que nós falamos, diga glória a Deus. Pois então vamos lá, Êxodo capítulo 33, o verso de número 15, nos diz: Então disse-lhe... Vamos ler mais uma vez, versículo 15, como diz: Então... Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler, ele expressa um anseio, e eu diria assim que uma ousadia de Moisés diante de Deus, quando estava fazendo uma reivindicação, vamos dizer assim, para que nós nos situemos. Deixa eu contextualizar para os irmãos esta história, para que entendamos, para que possamos compreender em que situação, em que circunstância, em que momento da vida de Moisés ele fez aqui mais do que um pedido, ele se impôs diante de Deus. Pela expressão que a gente vê aqui, a gente vê que ele se impôs, não é? Não é assim? Se a tua presença não for, ele diz isso, não for, o que acontece? Está só baixando aqui, deixa eu segurar aqui esse negócio, para não descer mais. Então veja, irmãos, que Moisés faz uma exigência. Aí a gente para se perguntar, mas quem é o homem para fazer uma exigência para Deus? Alguém aqui já exigiu de Deus alguma coisa, alguma vez, em oração, em algum propósito de oração? Alguém já fez isso? Já teve coragem? Quem já fez isso? Já exigiu: Senhor, eu quero que seja assim.
eu quero que o Senhor faça desse jeitinho. Eu quero que o Senhor opere desse jeito aqui. Alguém já teve coragem de fazer isso? Já? Você fez? Exigir, eu estou falando de exigir a ponto de se impor. Ou tu faz, ou então... Já? Pois Moisés fez isso. Observe pelo verso 15, quando ele diz, se a tua presença não for, como quem diz assim, eu vou deixar bem claro, então não nos faz sair daqui, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. Meus queridos, mas quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu quando a Bíblia diz que logo após Deus ter concedido a Moisés as leis, e especificamente as tábuas da lei contendo o decálogo, a Bíblia diz que Moisés estava em cima do monte Sinai, recebendo a lei, recebendo o decálogo, e a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles disseram o seguinte, chamaram a Arão, irmão de Moisés, e disse a ele, faze-nos deuses que vão adiante de nós, constrói deuses que prossiga diante do nosso caminho, que nos leve diante do nosso caminho, porque esse Moisés aí, que subiu esse monte, não sabemos nem o que foi que aconteceu com ele, não sabemos se ele está vivo. Então, Arão, fazes deuses diante de nós. Sagrada Escritura, meus amados irmãos, nos diz que Arão foi lá, pediu as peças de ouro, os metais preciosos a todo o povo, e o que foi que ele construiu? Construiu um bezerro de ouro. Constituiu um bezerro de ouro, colocou diante do povo e disse, este é o Deus que nos tirou do Egito e agora vai diante de nós. Então o povo pôs-se a se prostituir, o povo pôs-se a festejar e a folgar diante de Deus, diante, melhor dizendo, de toda a multidão em festa. Pelo que a Bíblia diz, que Deus chamou a Moisés e disse assim, desce. Moisés estava em cima do monte Sinai, recebendo a lei. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu, encontrou o povo em algazarra, brincando, folgando, diante do bezerro de ouro, dizendo que o bezerro de ouro é que tinha tirado eles do Egito. A ira de Deus se levantou, irmão, contra o povo, pelo que Deus ordenou a Moisés que eliminassem todos os idólatras. E naquele momento que Deus mandou eliminar todos os idólatras, a Bíblia diz que Deus estava tão irado contra eles, e disse assim, disse Deus a Moisés, escute bem, irmão, olha a conversa, só para os irmãos se situarem. Deus disse assim a Moisés, sobe daqui, tu e esse povo que tu fizeste subir lá da terra do Egito, sobe daqui. E ainda disse assim, vai para uma terra que eu prometi para os teus pais, eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaac, e eu prometi para Jacó, sobe daqui. Aí Deus disse assim, tem uma coisa, eu não vou subir no meio de vocês. Deus disse assim, eu vou enviar um anjo que vá diante de vocês, mas eu mesmo
não vou. Por quê? Porque Moisés, este povo, é um povo obstinado. Se eu for no meio deles, eu vou consumir eles no momento, vou acabar com eles. Então eu não vou subir no meio deles, não irei, eu vou mandar um anjo, entenda bem, Deus estava dizendo a Moisés, eu vou mandar o quê? Um anjo, mas ele disse, eu mesmo não irei, eu não vou no meio de vocês. Meus queridos e amados irmãos, foi diante desta situação que nós encontramos Moisés se impondo. Nós encontramos Moisés fazendo uma exigência. Agora, por quê? Moisés teve a coragem de fazer aquilo. É para a gente parar para se perguntar, por que Moisés teve tamanha coragem, eu diria assim, uma ousadia muito grande, de chegar diante de Deus, diante daquele diálogo, porque era uma conversa entre ele e Deus. Moisés e Deus estavam conversando ali, por causa da situação do povo, e Deus dizendo, eu não vou do meio de vocês, vou mandar um anjo. Aí Moisés chega mais à frente, aí Moisés faz assim, então disse, escute bem a conversa, era uma conversa entre Moisés e Deus. Era um relacionamento assim muito íntimo, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Era um relacionamento assim bem estreito, que vai e disse Moisés ao Senhor. Aí Moisés disse o que para o Senhor? Moisés disse assim, tu dizes para mim, Senhor, escute aqui, tu dizes para mim, Senhor, faz subir esse povo, porém, tu não me faz saber quem há de ir comigo. É como quem diz assim, é como se Moisés estivesse dizendo para Deus, Senhor, tudo bem, agora há pouco o Senhor me disse assim, eu não vou no meio de vocês, vou mandar um anjo, porque se eu for, vou consumir esse povo. Tá, tudo bem, mas tu dizes, faz subir esse povo daqui, mas tu não me faz saber quem é que tu há de enviar comigo. Ou seja, como quem diz assim, o Senhor nunca me disse quem é que vai comigo nessa caminhada. Como que diz assim, eu quero saber quem é que vai. Eu preciso saber quem é que vai. E tu disseste, Senhor, olha, irmãos, olha a conversa de Moisés com Deus. Tu disseste mais, eu conheço-te pelo teu nome. E tu disseste mais, Senhor, e tu achaste graça diante dos meus olhos. Deus tinha dito para Moisés, e agora Moisés está, por isso que ele estava reivindicando, ele estava exigindo o que Deus já tinha dito para ele, mas Deus estava tão irado contra o povo, que disse assim, eu não vou mandar um anjo lá. Aí Moisés continuou falando aquilo, irmão. Senhor, mostra-me o teu caminho, me faz saber quem é que o Senhor vai enviar. Aí Deus responde Moisés. Esse capítulo 33 do Êxodo, irmãos, é um dos capítulos que mais enfatizam o diálogo de Deus com Moisés, entre Deus e entre Moisés. Aí Deus resolve responder a Moisés e disse assim, tudo bem, tá, no versículo 14, do mesmo capítulo que nós lemos, Deus disse assim, então, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Mas diante da resposta de Deus, aí Moisés continua dizendo, então disse, aí Moisés disse, pois tá, agora se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não tiro aqui, como diz aí, eu nem enredo o pé daqui. Não vou, se o Senhor não for, não vou. Meus amados e queridos irmãos, fiz todo esse apanhado aqui, esta introdução, para nós refletirmos o seguinte. Por que Moisés teve tamanha coragem de fazer esse questionamento diante de Deus? O que levou ele a fazer esta exigência ao Deus dos céus? Que respaldo tinha Moisés diante de Deus para fazer uma exigência, um pedido a Deus, a forma de
de exigir, dizer, faz assim, Senhor. Se o Senhor não fizer, pois não faz a gente subir daqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar convosco, queridos, é que Moisés fez aquilo, irmãos, aquela intimidade que ele tinha com Deus, aquela dependência que Moisés sentia de Deus, tudo isso começou com uma coisa chamada experiência com Deus. Por quê? Que eu digo que tudo começou com uma experiência com Deus? Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Moisés viveu 120 anos, não foi assim? 120 anos. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, servo do Senhor, nós podemos dividir a sua vida por etapas. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, nós encontramos ele no Egito, sendo chamado de filho de Faraó, e ainda se recusando a ser chamado de filho da filha de Faraó, conforme diz o escritor aos Hebreus. Mas a Bíblia diz que depois que ele saiu do Egito, ele teve que fugir por causa de algumas situações que eu não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz que ele foi para onde? Para o deserto. E ele foi para o deserto. E ele passou 40 anos no deserto, tendo experiências com Deus. A primeira experiência que Moisés tivera com Deus, meus queridos e amados irmãos, está registrado no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele se dirigiu ao Monte Horebe. Lá no Monte Horebe foi a primeira vez que Deus resolvera aparecer para Moisés do meio de uma sarça ardente, que ardia, mas não se consumia. E Moisés se aproximou para lá para ver o que era aquilo, tal, e a Bíblia diz que Deus falou com Moisés ali. Depois no capítulo 4, Moisés teve a experiência de receber o quê? De receber poderes da parte de Deus para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Perceba, meus queridos e amados irmãos, que não tem como falar de experiência sem se falar de vivência. Quem experiencia, primeiro ele tem que vivenciar. Não tem como eu dizer que eu me tornei experiente em alguma coisa, se eu não vivenciei esta coisa. Para eu dizer que eu sou experiente ou expert em um assunto, eu preciso fazer uma coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso vivenciar aquilo, eu preciso passar pela experiência de ter vivido aquilo. Caso contrário, eu não vou poder dizer para você ou para ninguém que eu sou experiente se eu não vivi. Eu posso até falar da boca para fora, mas eu jamais terei argumentos suficientes para dizer, eu vivenciei aquilo, eu sei como é que é, eu passei por lá, eu experimentei, eu testei, eu provei. E Moisés, queridos e amados irmãos, no seu relacionamento com Deus, foi um dos homens na Bíblia que teve experiências extraordinárias com Deus no deserto. Ele viu a sarça arder e não se consumir, ele viu Deus dando poder a ele para libertar o povo de Egito, lá da escravidão do Egito. Mas ele também viu Deus manifestar o seu poder sobre os egípcios, através das 10 pragas. Ele teve a experiência de ver. Ele teve também a experiência de ver Deus guiar o seu povo, depois que saiu do Egito, na caminhada pelo deserto. Moisés também teve a experiência, meus irmãos, de ver Deus fazer o mar se abrir e o povo de Israel passar a pé enxuto no meio do mar. Moisés também teve a experiência de ter chegado no deserto de Sim, e a Bíblia diz que lá ele converteu as águas amargas de Mara em águas doces para o povo beber.
Moisés também, irmãos, teve a experiência maravilhosa de no deserto de Sim ainda, ver Deus mandar maná do céu e carne para matar a fome do povo no deserto. E se eu fosse descrever aqui, eu passaria um bom tempo descrevendo as experiências que Moisés tivera lá no deserto. Mas antes de descrever uma das experiências mais extraordinárias que Moisés tivera, meus amados irmãos, eu quero abrir um parêntese e me dirigir a você e lhe dizer o seguinte: deserto é lugar dos extremos. Ninguém gosta de ir para deserto, irmãos. Por quê? Como já disse, deserto é lugar dos extremos. À noite faz um frio terrível, é possível de perceber, frio abaixo de zero, mas também é durante o dia que no deserto encontramos as temperaturas mais altas. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de solidão. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: geralmente é no deserto que nós temos as maiores experiências com Deus. É no meio do deserto, quando nós nos sentimos sozinhos e talvez abandonados, talvez passamos por situações de escassez e talvez nos sentimos até abandonados, mas é no deserto que Deus se revela para aqueles que de fato lhe buscam. É no deserto que Deus manifesta o seu poder, é no deserto que Deus provê as coisas, é no deserto que Ele manifesta a sua presença. Portanto, quando passamos no deserto, porque deserto é sinônimo de provação, e é no meio da provação que Deus se manifesta àqueles que esperam nele. É no meio do deserto. Então, se tu talvez estejas aqui passando no deserto, dizendo assim: meu Deus, está difícil, eu não aguento passar por isso. Aguenta aí, espera só um pouquinho, experimenta o agir de Deus, porque é no meio desse deserto que Deus vai manifestar o seu poder na tua vida. É no deserto que Ele vai estender a sua mão. É no deserto que Ele vai providenciar o que tu mais precisas. No meio do deserto. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo o quê? Preparado por Deus para uma obra maravilhosa. 40 anos no Egito, os primeiros 40 anos no Egito, os outros 40 anos no deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer ir. E realmente, quem é que gosta de passar por provação? Mas não há vitória sem lutas. Não há vitória sem lutas. Não tem como cantar o hino da vitória se não passar por situações difíceis. Mas, pastor, o senhor não conhece minha vida está tão difícil, estou passando por um deserto, uma coisa tão difícil. Mas aguenta um pouquinho, porque todo deserto tem fim. Daqui a pouco Deus apresenta um manancial de água. Daqui a pouco Deus faz surgir água da rocha para você beber. Daqui a pouco Deus providencia tudo aquilo que necessitamos para continuar a caminhada no deserto. Então aguenta firme. Eu vim aqui esta noite dizer: segura firme, glorifica o Senhor. No final você vai cantar um hino de vitória ao Senhor. Quantos podem glorificar a Ele esta noite? Só quem acredita e quem tem fé neste Deus que caminha no meio de deserto. Aleluia. Meu Deus. Meus amados irmãos, mas como eu disser agora há pouco, o que fez Moisés ter aquela coragem todinha, aquela ousadia de fazer uma exigência a Deus em um diálogo, foi as suas experiências, mas teve uma das experiências que eu considero uma das mais extraordinárias. Porque muito embora Moisés viu o mar se abrir, Deus guiar o povo através de uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, água da rocha brotar, maná do céu cair. Teve uma vez, irmãos, que Moisés chegou em um deserto chamado deserto do Sinai. Escute aqui, deserto de quê? Do Sinai.
E quando Moisés chegou no deserto do Sinai, depois de 3 meses que tinham saído do Egito, no terceiro mês, depois da saída do Egito, chegaram no deserto do Sinai. E quando eles chegaram no deserto do Sinai, estava lá no deserto do Sinai um monte chamado Monte Sinai. Segundo alguns especialistas, era cerca de 700 mil metros. E o povo chegou diante do monte. E a Bíblia diz que Deus resolveu conversar com o povo através de Moisés. E Moisés levou o povo para um encontro com Deus, de frente do monte. Sabe o que acontecia? Moisés teve a experiência de ver, irmão, o monte Sinai fumegar. Ou seja, o monte Sinai estava em fumaça, como se fosse fumaça de um forno. Imagine aí, o monte fumegando, como se fosse fumaça de um forno. Porque a Bíblia diz que o Senhor desceu no monte como se fosse em fogo. E o monte tremia. E havia sonido de buzinas. Deus falava, ou Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Escute aqui, só para você ter uma ideia. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Escute aqui, pare para mencionar. Veja bem, pare para mencionar, o dimensionar, irmãos, a grandeza dessa experiência. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Moisés perguntava e Deus respondia em voz alta. Eu pergunto, irmão, as experiências que Moisés tivera com Deus, esse homem passou, irmão, a ter com ele uma intimidade, um relacionamento tão próximo, tão íntimo, que Deus falava, Moisés falava e Deus respondia em voz alta. E o monte fumegava, o monte pegava fogo, e a Bíblia diz que o Deus desceu no monte e chamou Moisés, de cima do monte, vem cá. Já parou para pensar, irmão, que Deus chega e ele chama assim, vem cá, aqui em cima, vem bem aqui falar comigo agora. Quantos gostariam de ter essa experiência aí? Você já parou para pensar, se Deus chegasse e dissesse, vem aqui, irmã Neném, vem aqui, Cleitinho, vem falar comigo bem aqui em cima agora, vamos ter uma conversa nós dois. Vem aqui, meu servo Niquelme, vem aqui, minha serva Catherine, vem aqui, meu servo, minha serva do círculo de oração, vem aqui falar comigo. Aí a Bíblia diz que Moisés subiu para falar com Deus, mas eu acho interessante, irmão, Deus tem uma coisa assim, que às vezes nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Quando Moisés subiu, sabe o que foi que Deus disse para ele? Ele disse assim, desce, depois tu sobe. Oxe, eu não entendi, foi nada. Desce, depois tu sobe, tu e Arão, mas agora desce, agora depois tu vai subir. Sabe por quê? Que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, irmãos, a lógica de Deus é uma lógica que às vezes os seres humanos não entendem, quando não conhecem os mistérios de Deus. Porque na lógica de Deus, para subir o homem tem que descer, para subir tem que se humilhar. Para subir diante de Deus, como diz Billy Graham, um homem, uma mulher nunca está tão alto quando ele está prostrado e ajoelhado diante de Deus em oração. É o lugar mais alto onde alguém possa estar. Eu disse assim, desce, depois tu sobe, mas primeiro tem que descer. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu quero ter comunhão com Deus, eu quero andar com Deus, se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero desfrutar de um relacionamento estreito com meu Deus, eu preciso entender uma coisa. Primeiro eu tenho que descer, eu preciso botar o meu rosto no pó, eu preciso me ajoelhar diante dele e me humilhar diante dele, porque quando eu desço diante de Deus em oração, é que eu subo, eu chego um lugar mais alto que alguém possa estar, é diante dele em oração, é humilhado e prostrado aos seus pés. Quer ser usado por Deus, jovem? Quer ouvir a voz de Deus e quer ter a graça de ouvir Deus, de usar nesta terra? Eu vim aqui esta noite dizer, então desce. Deus está dizendo,
Desce, meu filho. Desce, baixa esse cangote aí, desce. Te humilha diante dele em oração e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida quando tu desceres em oração. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. Quer ser grande? Então desce. Quer pregar com poder? Desce. Quer cantar com poder? Desce. Quer orar para ver Deus operar? Desce diante dele em oração. E Deus vai te usar nesta terra com poder e grande graça e glória. Desce. Desce diante de Deus. Largue esse orgulho besta, essa soberba. Largue esse orgulho besta, esse conhecimento, talvez, essa intelectualidade que talvez imaginas ter. Mas eu quero te dizer esta noite, talvez tu não saiba nem falar direito. E talvez não tenha nenhum diploma de alguma formação, mas tem um diploma de oração diante de Deus, aleluia. Tem uma vida de humilhação diante de Deus. Saiba que este é o verdadeiro diploma que Deus aceita, porque o inimigo não respeita nem de formatura, nem diploma também de formatura, mas ele respeita o crente que desce diante de Deus todo dia. Satanás bate em retirada diante do crente que se prostra diante de Deus e que desce, que se humilha em oração. Desce. Deus disse para Moisés: desce, depois tu sobe. Quer ser grande? Você quer ser grande? Quer subir? Quer subir? Quer desfrutar da presença de Deus? Esta noite eu vim aqui dizer uma coisa para ti. Desce, a partir de hoje desce. Faz como disse Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Ninguém viu, ninguém veio, ninguém precisa ver. Quem é de oração, quem se humilha diante de Deus, meus irmãos, não precisa dizer para ninguém que é de oração, e nem precisa se mostrar para ninguém dizer que tem comunhão com Deus. Sabe por quê? Quem é de oração e quem tem comunhão com Deus, e quem se humilha diante de Deus, a gente conhece ele diante da sua vida, diante do que ele fala. Quando ele abre a boca, é Deus que fala. Quando ele canta, é Deus que opera. Quando ele ora, é Jesus que cura. A gente vê e conhece a sua vida quando é de oração. Quem é de oração não sai dizendo para ninguém que é. Quando você vê alguém dizendo que é de oração, fique desconfiado com ele. Mas quem é de oração, irmão, ele entra no quarto, como disse Jesus. É entre ele e Deus. É entre ele e Deus. Ninguém vê. Às vezes naquela calada da noite, quando todo mundo está dormindo, o marido, a esposa está dormindo, os filhos estão dormindo, ninguém vê, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que tem um que os seus olhos são como os olhos, como chamas de fogo. Ele contempla você lá no cantinho da cama, ajoelhado, prostrado com o rosto do pó, ele está vendo. Pode ter certeza que ele está te recompensando. Ele vai te encher, ele está te enchendo de graça. Continua buscando, continua descendo, continua buscando, e tu vai ver o agir de Deus na tua vida. Eu disse desce, depois tu sobe. Mas primeiro tem que descer. Meus amados irmãos, eu disse que o que levou Moisés a fazer aquela exigência com Deus no capítulo 33, verso 15, foram as experiências. Foram as vivências que ele tivera com o seu Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa a você essa noite. Eu disse que não tem como falar de experiência sem se falar de vivência. Mas todo aquele que tem experiência em alguma coisa, sabe o que é que ele faz? Ele dedica tempo. Não tem como ser experiente sem dedicação. Ou tem? Me diga mesmo. Tem como alguém ser experiente e não ser, se ele não for dedicado? Tem como alguém ter experiência se ele não gasta tempo? Me diga se tem. Você conhece um motorista experiente sem dirigir? Sim?
Hã? Você conhece um pedreiro experiente, um bom pedreiro, se ele não constrói nada? Conhece? Você conhece uma boa cozinheira se ela não dedica tempo na cozinha, planejando aquela receita boa e fazer uma boa comida? Você conhece? Você conhece um músico que toca bem se ele não gasta tempo ensaiando, tirando nota, procurando os melhores acordes? Me diga. Da mesma forma, escute aqui, não tem como ter experiência com Deus sem tempo para dedicar a Ele. Eu vou repetir, não tem como ter experiências com Deus, não tem como vivenciar o extraordinário de Deus, se eu não gasto meu tempo, se pelo menos eu não separo um tempo do meu dia, para eu gastar em oração, na leitura da sua palavra ou no jejum, não tenho como. Infelizmente nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas têm tempo para tudo nesta vida, menos tempo para Deus. Tem tempo para bater papo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Tem tempo para jogar conversa fora, às vezes na porta de casa, no banquinho da praça. Tem tempo para fazer tudo enquanto e tudo mais um pouco. Tem tempo para ir para o futebol, tem tempo para ir para as festas, tempo para ir para as corridas, tem tempo para ir para tudo quanto é lugar, para a pizzaria, para o churrasco, para tudo enquanto. Mas quando se fala em gastar tempo para Deus, já não existe mais tempo. A geração de hoje está perdendo uma grande oportunidade. Porque Deus nunca mudou. O Deus de Moisés é o Deus desta igreja. É ou não é? Quem acredita que o Deus de Moisés é o Deus desta igreja? Quem glorifica o Deus de Moisés e glorifica o Deus desta igreja? O Deus de ontem é o Deus de hoje, Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, como diz uma letra de uma canção. Quem mudou fomos nós. Porque o Deus que operou no passado, escute aqui, o Deus que se revelou a Moisés lá no passado, lá no Egito, no deserto, eu quero te dizer que a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. O Deus que se revelou lá, é o Deus que quer se revelar a mim e a você hoje nos dias atuais. Basta gastar tempo em oração e buscar a Ele cada dia, e Ele por certo se revelará. Mas o que está acontecendo? Por que não acontece mais o que acontecia? Por exemplo, há 20 a 200 anos atrás. É que o povo quer ver Deus operar, mas não quer pagar o preço para ver Ele operar. O povo até acredita que Deus opera, mas não move uma unha, um cantinho da unha, um fio de cabelo, para chegar diante de Deus em oração nas madrugadas. Às vezes o pastor faz até campanha de oração, conta-se as pessoas que vão para o culto de oração e para as campanhas de oração. E Deus está sentado no seu trono como sempre, porque Ele é o mesmo Deus, Ele só está esperando eu e você gastar tempo com Ele, dedicar tempo a Ele em oração, e ler a sua palavra, e vir à sua casa e continuar buscando a sua face. Por certo, Ele se revelará a cada um de nós. Eu disse: desce, aí tu sobe. E aquela relação, queridos, de experiência com Deus, foi tão profunda, que eu posso te dizer uma coisa. As vivências de Moisés com Deus foram tão profundas, que levou ele a estabelecer assim uma intimidade com Deus. Eu disse, começou com as experiências. Porque ele não conhecia Deus. Lá no Monte Horebe, na sarça ardente, ele teve um encontro com Deus. E depois de todas aquelas experiências que nós acabamos de citar, nós vamos perceber, irmãos, que aquelas experiências levaram Moisés a estabelecer assim uma intimidade com Deus.
Quando eu olho para a palavra intimidade, escute que olhe para cá. Eu vou lá para o hebraico, o pastor Wender sabe melhor do que eu, porque é mestre. O termo hebraico se escreve chaver no português, mas acredito eu que a pronúncia é haver. Sabe o que significa essa palavra? É o termo hebraico que é utilizado para designar a intimidade. Sabe o que significa? Relacionamento íntimo e profundo. Foi o que Moisés ganhou quando ele passou a experimentar ou a vivenciar o extraordinário de Deus no deserto. Significa o quê? Relacionamento íntimo e profundo. O símbolo desta palavra no hebraico, sabe qual é? Portas abertas da casa. Isso aponta, sabe para quê? Para uma relação de confiança e proximidade. Haver simboliza porta aberta da casa, que traz a ideia de quê? De confiança e proximidade. É mais do que um conhecido, é um amigo ou companheiro íntimo. Escute aqui. Não tem aquelas pessoas que são tão íntimas de nós, que às vezes ela chega em casa, ela nem bate na porta, ela abre a porta, quando pensa que não, ela já está na cozinha. Não tem? Ela está tomando um café, está sentada na mesa, contando uma historinha, colocando os papos em dias. Não tem? Conhece alguém assim? Você tem um amigo assim? Quando ele chega na sua casa, ele nem bate, ele chega ali, está tão íntimo. Está tão íntimo, o relacionamento é tão íntimo e tão profundo, que ele chega, ele abre a porta, ele entra na casa, pensa que não, ele está na cozinha, senta lá, toma um café, às vezes até janta, almoça, troca umas palavrinhas, é uma conversa boa, não é assim? É por quê? É porque é metido, enxerido? É porque é íntimo. A gente sabe que tem um enxerido que ele vai, ele nem chama, ele vai, não estou falando desse. Eu estou falando daquele amigo íntimo que entra na casa da gente, porque a gente já tem uma intimidade. Ele tem uma intimidade com a gente. E às vezes nós também fazemos isso. Quem nunca fez isso, quem não tem um amigo íntimo, que você chega na casa dele, e você nem bate, você entra e vai lá na cozinha, conversa com ele tudo. Todo mundo, acho que acredito que tem alguém assim. Tem ou não tem? Tem. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Onde o senhor quer chegar? Sabe o que eu estou querendo dizer? Estou querendo não, eu vou dizer mesmo. É que Moisés era tão íntimo de Deus, ele tinha um relacionamento tão profundo, íntimo com Deus, que ele não precisava marcar para falar com Deus. E eu provo isso na Bíblia. No mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 33. Lá no verso 7, a Bíblia diz que Moisés, escute, olhe para cá, colocou uma tenda fora do arraial, e essa tenda ele chamou de tenda da congregação. E era para lá que ele se dirigia quando ele queria falar com Deus. E a Bíblia diz que quando, escute aí, ele chegava lá na tenda, Deus descia. Na hora que Moisés entrava na tenda, o Senhor, chegou. E o verso 11, você pode conferir comigo, para não dizer o pastor está inventando, o verso 11 do capítulo 33, a Bíblia diz lá que o Senhor falava com Moisés, de que maneira? Está bem no verso 11, confere aí, você que está com a Bíblia aberta. Como é que Deus falava com Moisés? Como? Aqui, ó. Aqui, ó. Como? Face a face. Ou seja, irmão, era olho no olho. Cara a cara. Eu acho interessante, irmãos, é que o escritor diz assim, falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. É uma intimidade tão profunda, que ele falava como qualquer fala com seu amigo. Era uma intimidade tão invejável, tão extraordinária, e quando Moisés entrava na tenda, Deus estava lá, e falava com ele.
Dada a intimidade que ele adquiriu com aquelas experiências, vendo Deus operar, vivenciando as maravilhas, os prodígios, os sinais que Deus fizera no deserto, lá no Egito também, e agora estabeleceu essa relação de quê? A relação de uma intimidade, mais do que uma relação de intimidade, uma relação de confiança e proximidade. Você gostaria, irmãos, de chegar diante de Deus, lá no seu quartinho? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas quem ora, sabe que tem um lugarzinho reservado lá no seu quarto, não é mesmo? Está lá no seu quarto. Às vezes é no cantinho da cama, pode ser no meio, eu não sei, ou tem um altar de oração separado da cama, no cantinho do quarto. E você sabe, só você e Deus sabe muito bem. E quando se ajoelha, que a intimidade está em dias, que a comunhão está em dias, a confiança é tão grande, que às vezes quando nós dobramos os joelhos, nós nem conseguimos falar, nós só choramos. E aí, quando Deus entra, Deus aparece, a gente sente o conforto do céu. A presença do Espírito Santo é tão profunda, mas a comunhão está em dia. A gente entra desesperado, triste, acabado, destruído, mas Deus se manifesta lá naquele cantinho de oração, lá naquele canto do quarto. E quando a gente sai de lá, a gente sai diferente, a gente sai renovado. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, porque aquele que tem intimidade com Deus tem uma garantia. O que é? É o conforto do céu, a alegria do Espírito Santo, é o renovo do céu que se manifesta dentro do seu quarto. Só quem tem esta experiência aí, glorifique e exalte o nome do Senhor. Escute aqui, irmão, intimidade tão grande, que quando Moisés disse assim, ó, Senhor, tu disse sobe, faz eu subir daqui esse pouco, tu não me disse quem tu vai mandar comigo. Escute aqui que eu já vou terminar. Deus disse uma resposta interessante para ele. Bem aí no verso 14. Verso 14, Deus disse assim, ó, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Moisés pediu, irmão, fez uma exigência, uma reivindicação com Deus naquele momento, e Deus foi e respondeu ele. Naquele momento Deus respondeu na bucha. É como se eu dissesse assim, pois tá bom, peraí, vou dizer, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Escute aqui, ei irmã, ei irmão, escute bem. Deus não estava dizendo que ele não teria cansaço, porque as jornadas desta vida às vezes cansam a gente. Cansa ou não cansa? Cansa, né? Não tem dia que a gente se sente cansado, não é? Cansado de tudo, né? Tem dias que é tanto problema, é um problema de saúde aqui, é um problema financeiro acolá, outro problema familiar acolá. É tanta coisa, é um filho, às vezes, rebelde. Às vezes é um vizinho também encrenqueiro. É tanta coisa que surge na vida da gente, parece que às vezes as coisas não dão certo. E a gente fica cansado, exausto, e às vezes até com vontade de parar e não continuar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, quem é servo de Deus, quem anda com Deus, quem tem comunhão e intimidade com Deus, se cansa também. Quem foi que disse que quem é servo de Deus não se cansa? Isso não é verdade. Estamos servindo ao Senhor, sim, às vezes se cansa mesmo servindo ao Senhor. A gente está orando e está se cansando do mesmo jeito. A gente está buscando a Deus e os problemas estão em cima. Parece até que Deus abandona a gente e Deus não está nem vendo a gente. Às vezes a gente até diz isso, meu Deus, que é isso? Parece que Deus não está nem me vendo, parece que Deus não está comigo, parece que Deus não caminha comigo, meu Pai do céu, o que é isso? E bate o desespero. Mas Deus chegou para Moisés, e eu quero hoje, debaixo da autoridade
do Espírito Santo do Senhor profetizar para você, minha irmã, você que chegou aqui essa noite, você disse, eu estou cansada. Você, jovem moça, você, meu irmão, disse assim, eu estou cansado, eu já não aguento mais desta vida, é tanta luta, é tanto trabalho, é tanta tribulação. Eu quero te dizer que tu que estás cansada, a presença de Deus te fará descansar destes problemas, destas lutas, desta tribulação. Fique sabendo que o que te faz descansar é a presença de Deus, porque quem tem presença de Deus tem graça, quem tem presença de Deus tem misericórdia, quem tem presença de Deus tem vitória, porque a presença de Deus, quando vai à frente, pode ter certeza que a vitória é certa. Eu posso cansar, mas eu descanso na presença de Deus. Quem pode glorificar o nome dele? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia. Eu te digo esta noite, tu que estás cansado e cansado, a presença do Senhor, a presença do Senhor está aqui esta noite, ela vai te dar descanso. Só quem crê, levanta a mão aí, só quem crê. A presença do Senhor vai te dar descanso, meu irmão, minha irmã. A presença do Senhor vai te dar descanso, você vai descansar. Vai sair daqui mais leve, por quê? Porque a presença de Deus é garantia de descanso. Que intimidade tinha Moisés e Baldo, a ponto de Deus dizer isso para ele. A minha presença aí vai contigo, ela vai te fazer descansar. E eu te digo esta noite, descansa no Senhor, descansa na presença de Deus. Ei, mulher, tu está orando, eu sei. Ei, mulher de Deus, tu está em oração, tu está buscando Deus, eu sei. E Deus está dizendo para ti, descansa, sossega o teu coração. Sossega o teu coração, descansa na presença do Senhor. Recebe aí agora da parte de Deus, recebe da parte de Deus aí um renovo espiritual. Recebe da parte de Deus um renovo do céu, descanso para a tua alma. Recebe aí o descanso para a tua alma. A paz de Deus agora invade o teu coração. A paz de Deus agora invade a tua alma. A paz de Deus invade a tua vida, descansa. Oh, aleluia. Oramando rabassuriai. Oramando rabassuriai. Descansa. Descansa, mulher de Deus. Descansa, homem. Sossega o teu coração. Está buscando? Pois pronto, descansa. Deixa que Deus, quem vai tomar as dores por ti é Deus. Quem vai entrar com providência por ti nesta causa é Deus. Porque Deus diz, quando ele diz assim, eu vou enviar um anjo de ti, irmão. Quando alguém tem a presença de Deus, irmão, tem garantia, tem intimidade, e já teve experiência com Deus, sabe o que acontece? Acontece o que Deus disse lá no verso 22 ainda de Êxodo. Quando ele disse que enviaria um anjo, ele disse assim, olha, você ouve esse anjo. Escuta o que ele diz, não se revolte, não se revolte, crie rebeldia contra ele. Sabe por quê? Porque o meu nome está nele. Aí Deus disse assim, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Sabe o que significa, irmão? Quando o crente está com a comunhão em dia, que a presença de Deus é constante na vida dele, pode se levantar o demônio do inferno que for. Quem é seu amigo, quem está ao seu lado é Deus. Quem é o seu amigo, quem vai te dar vitória é Deus. Pode se levantar o cão do inferno que for, vai cair, mas vai cair por terra, vai se levantar, mas vai cair por terra, porque a presença de Deus está contigo. Não tem essa não. Ele disse, eu serei inimigo dos teus inimigos e serei adversário dos teus adversários. Quem toma as tuas dores é Deus. Quem luta por ti é Deus. Quem peleja por ti é Deus. Tu tem a presença de Deus, ele pode ter certeza que ele está pelejando por ti. Mas para terminar, irmãos, além de ter uma intimidade tão grande com Deus, Moisés acabou criando, sabe o que? Uma dependência de Deus. Para fechar aqui o verso 15. Vou terminar já esta mensagem. Escute aqui, irmão, tudo começou com as experiências. E as experiências gerou nele uma intimidade com Deus. E essa intimidade de Moisés com Deus gerou nele uma dependência de Deus.
Escute aqui, irmãos, esse pedido, essa exigência de Moisés, ela se traduz em dependência de Deus. Dependência de Deus. Era tão dependente de Deus, irmão, era tão dependente de Deus, que ele disse assim, se a tua... Tá bom, Deus já tinha dito, escute aqui, Deus já tinha dito, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Deus já tinha dito ou não já? Já tinha dito. Mas Moisés, não conformado, disse assim, pois muito bem, agora, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. E pronto, estamos conversados. Sabe o que é isso, irmão? Isso se traduz, sabe em quê? Dependência de Deus. Escute aqui, irmão, Deus prometeu um anjo. E Moisés quis um anjo, quis? Vou mandar um anjo, Moisés. Anjo? Eu quero saber de anjo. Eu queria ser, escute aqui, era Moisés, se eu que Deus mandasse pelo menos um anjo para eu ver. Para estar aqui no meio da gente, né? Embora entender que tem uns aí que diz que vê anjo em tudo quanto é lugar, vê anjo no canto da igreja, no banco da igreja, em tudo quanto é lugar, e eu não consigo ver. Eu queria pelo menos que um anjo, eu queria ver pelo menos um anjo. E escute, olha, Deus prometeu, foi anjo, eu vou mandar um anjo, o meu anjo vai diante de vocês, e ele quis. Não, senhor, quero nada. Não, eu vou mandar um anjo. Não quero. Moisés, eu vou mandar um anjo. Quem queria ver um anjo aqui? Quem queria ter um anjo de Deus aqui ao seu lado? Levante a mão. Quem gostaria de ver um anjo e ter um anjo do seu lado? Tem gente que gosta, sai correndo atrás de anjo, né, pastor? Tem gente que corre para tudo quanto é lado atrás de anjo aí. Vai ter um pregador que o anjo vai aparecer. Aí o povo corre tudo para lá. Eu quero saber de anjo, eu quero saber da presença de Deus. Moisés, vou mandar um anjo. Eu quero saber de anjo. Tão dependente era, irmão, escute aqui, Moisés tão dependente era da presença de Deus, que disse assim, eu quero saber de anjo. Tu nem me disse quem tu vai me enviar. E eu já tinha dito que ia mandar um anjo, ele ainda disse, foi tão ousado. Ele disse assim, tu não me faz saber nem quem tu vai enviar, mas vou dizer uma coisa, se a tua presença não for, eu não saio daqui. Irmãos, Moisés demonstra aqui uma dependência tão grande de Deus, que é como se dissesse assim, eu não vivo sem a tua presença, Senhor. Sem a tua presença eu não consigo. É assim como Moisés estivesse dizendo assim para Deus, eu não consigo viver sem a tua presença na minha vida. Eu não quero saber de anjo. Deus pode me dar o que for, posso ter o que for na minha vida, posso ter um carro bom, posso ter uma casa boa, um trabalho bom, receber um bom salário, mas nada se compara com a presença de Deus em nossas vidas, porque é a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida, é a presença de Deus. Só quem quer a presença de Deus, só quem deseja, quem anseia por esta presença aí, deixa eu ver, levante a sua mão e dê um brado de glória ao Senhor, aleluia, e chame pela presença de Deus. Quem depende da presença de Deus, irmão, sabe que nada mais importa se não for a presença de Deus. Eu quero é a presença de Deus. Se não for, não quero saber. Nem todo ouro, nem todas as riquezas deste mundo são capazes ou podem se comparar com uma vida cheia da presença de Deus. Ei, meu irmão, tu pode não ter muita coisa nesta vida. Tu pode até não ter um carro bom, uma casa boa, talvez não ganhar um salário muito bom, muito digno. Talvez tu possa trabalhar na roça, tu possa trabalhar de qualquer coisa nesta vida, e talvez tu ache que não esteja bom, mas se tu tens a presença de Deus, eu posso te afirmar com toda a força da minha alma, tu és o homem e a mulher mais rico e mais rica que existe na face da terra, porque a presença de Deus não se compra com ouro, não se compra com prata, não se compra com dinheiro. A presença de Deus, ela se conquista, é ajoelhada aos pés do Senhor, é buscando, é sentindo-se dependente dEle. Não tem como viver sem a presença de Deus.
Não tem como viver sem a presença de Deus. Eu me lembro, irmão, do que diz agora para me fechar esta mensagem. Moisés dizendo, se a tua presença não for, eu não quero subir daqui. Porque a presença de Deus, irmãos, quando nós estamos com ela, a gente passa a luta, como eu já falei, verdade. Passamos tribulações, mas no final da história, Deus nos faz descansar. Aleluia. Deus nos faz descansar. Escute aqui o salmista Davi, no Salmo 42. Ele expressa esse mesmo anseio de Moisés. Quando ele diz assim, olha, assim como o quê? Como a corça. Tem o quê? Sede por águas. Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não é isso que ele diz, Salmo 42? Assim como a corça suspira, anseia, tem sede pela corrente das águas, assim a minha alma suspira, anseia, tem sede de ti, ó Deus. Escute aqui, deixa eu só te explicar isso aqui. Você sabia que a corça, na nossa região, é claro que é o veado. Na região da Palestina e Israel é o chamada corça. A corça é o único animal, um dos capazes de sentir cheiro de água a quilômetros de distância. E ela não pode passar muito tempo sem beber água, irmãos, a corça. Sabe por quê? Os especialistas dizem que quando ela passa muito tempo sem beber água, o seu couro, ele resseca e ele racha, ele fica tão ressecado, tão ressequido, que ele abre rachaduras no seu couro. E entre as rachaduras do couro da corça sai um líquido, e aquele líquido emite um cheiro capaz de atrair o predador. Racha tanto, de tanta sede, ela passa muito tempo sem beber água, que racha, sai um líquido, uma secreção, aquela secreção emite um odor, um cheiro, que o seu predador é capaz de sentir e ser atraído. Então ela não pode passar muito tempo longe da água. É por isso que ela é capaz de sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Aí o salmista Davi usa, irmãos, esta ilustração e diz assim, assim como a corça anseia, suspira, tem sede pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Escute aqui, a água é Deus, eu e você somos as corças. E assim como as corças não podem passar muito tempo sem beber água, escute aqui, eu e você, nós não podemos passar muito tempo longe da presença de Deus, senão nós morremos. Eu preciso botar a minha mão na consciência e dizer o seguinte, eu quero estar sempre diante da presença de Deus, eu quero viver perto da presença de Deus, eu não posso sair de perto de Deus, eu não posso sair de perto da presença de Deus. Quem se reconhece assim também aí, deixa eu ver, quem quer viver pertinho destas águas da presença de Deus, esta noite Ele está aqui. Então eu te convido agora a mergulhar na presença deste Deus. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza, para adorarmos ao Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, faça desta canção uma oração, meu Deus. ecoa sobre as águas agitadas. Eu te convido. Da alma inquieta
a fazer desta canção uma oração agora. consegue descansar. Feche os seus olhos e olhe a boca aberta essa canção. Diga para Ele. Fez surgir o universo, tua voz. Quais são os anseios do teu coração? É cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Diga. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Diga para Deus isso aí em oração. Diga. Todas as E começa a sentir a sua presença que está aqui entre nós. Aleluia. E começa a sentir a sua doce presença. Então diga assim para Ele. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Diga. Eu preciso. todas as vozes, menos a tua. Faz a sua oração agora. Todas as vozes, Comece a se encher desta presença. Comece a se encher desta presença entre você e Deus. É entre você e Deus agora. eu não te ouvi. Então abre a tua boca para glorificar a Ele. Eu vou Abre a tua boca para te encher dele. Aleluia. te ouvir. Eu mereço tua voz é livramento. Você e Deus. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. É entre você e Deus agora. Começa a sentir. Já tem gente chorando. Já tem gente sentindo a presença de Deus. Aleluia. Mergulha na sua presença aí. Chame, chame e volte. Chame e volte. Sinta o consolo, o descanso da presença de Deus esta noite aí. Sinta o renovo da presença de Deus. Aleluia, chame por Ele, entre você e Ele. É particular isso aí entre você e Deus. Diga, fala Deus. Diga para Ele falar. Diga. Aleluia. Fala, quem está disposto a ouvir a voz do Senhor, fica no lugar da presença e ouça a voz do Senhor bradando ao teu coração. Fala, Ele está falando aí. Sinta a sua graça e a sua presença. O renovo dos céus. fala, Em nome de Jesus. se alegra atento ao teu. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço. Tua voz é livramento
levante a mão assim para o céu para adorar comigo. Eu quero orar por você. Levante, segura a mão lá em cima. Aleluia, segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima. E eu te dou 30 segundos para tu adorares, glorificares o nome deste Deus entre você e Ele agora. Oh Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai que está nos céus. Oh Senhor, nós estamos diante de Ti esta noite. Te damos graças, meu Senhor, pelo privilégio de podermos aqui estar. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade riquíssima de podermos estar diante de Ti, louvando ao Senhor e ouvindo a mensagem da Tua palavra. Senhor amado, eu quero Te pedir agora neste momento, eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua doce presença agora seja algo marcante, notório no meio do seu povo. Eu quero Te pedir agora que o Senhor contagie cada crente que estará aqui hoje dentro deste templo. Eu quero Te pedir que o Senhor contagie cada crente, cada criança, cada jovem, cada moça, cada rapaz, cada senhor e cada senhora, seja agora envolvido e tocado pela presença, pela presença, pela presença, pela Tua doce presença. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir que pela Tua presença, Senhor, venha um renovo dos céus. Gozo, alegria, paz inunda os corações aqui presentes. Aleluia, o Senhor traga descanso para a alma do cansado esta noite, e ânimo ao desanimado, força e vigor ao cansado, em nome de Jesus, em nome de Teu Santo Filho Jesus. Eu Te peço, Senhor, eu oro assim, pela fé Te agradeço. Amém e amém. E Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no temor da Sua palavra.